Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Anderson do canal Visão Holística. Hoje, a nossa aula, eu vou trazer informações sobre o sistema nervoso, informações valiosas. Uma aula um pouquinho mais pesada, porque tem muito conteúdo, muita informação valiosa, que é interessante o terapeuta saber. E lá no final, eu vou trazer um teste de conflito para o cérebro. Eu recomendo que vocês façam esse teste para perceber como é que o nosso sistema nervoso funciona, como que as áreas do cérebro atuam. E é isso. Pessoal, peço a vocês que anotem as informações. Se ficou dúvida, volta lá no vídeo, assiste de novo, ou então deixa aí nos comentários, tá certo? Se você não for inscrito, se inscreva no canal e deixe aquele like para fortalecer. Um forte abraço, bora para a aula! Vamos falar então do sistema nervoso. Uma aula bem completa, pessoal, que eu preparei para vocês. Espero que vocês apreciem esse material e que, se ficou dúvida, volta quantas vezes quiser, assiste de novo o vídeo, façam suas anotações. Mas é um tema que a gente precisa saber muito bem para atuarmos ali com as terapias, porque é através do sistema nervoso que nós conseguimos atuar no organismo da pessoa, levando em consideração o tipo de estímulo. Então precisamos que haja um órgão receptor desse estímulo, que interprete o estímulo e que desencadeie a resposta para a melhoria do nosso paciente. A definição: o sistema nervoso é responsável pela maioria das funções de controle em um organismo, coordenando e regulando. Recebe estímulos aplicados ao corpo e é capaz de interpretar e desencadear respostas adequadas a este estímulo. Foi o que eu acabei de dizer, não foi, pessoal? O neurônio é a unidade funcional desse sistema. O neurônio é considerado a unidade básica da estrutura, tanto no cérebro quanto no sistema nervoso. O neurônio é formado por corpo celular, dendritos, axônio e terminal do axônio sináptico. Nós vamos entender isso agora, vendo a imagem. Ó. Então aqui está o corpo celular. Os dendritos são essas ramificações. O nosso axônio é essa cauda. E o terminal do axônio são essas ramificações. Aqui vocês também estão vendo a bainha de mielina. A bainha de mielina ela serve para acelerar que a informação captada passe pelo neurônio e seja transmitida para outro neurônio. Correto? É uma das funções da bainha de mielina. Então esse é o nosso neurônio, uma célula diferente e interessante. Quem assistiu a aula de célula, eu apresentei essa imagem e falei que nós iríamos conhecer melhor a estrutura do neurônio na aula de sistema nervoso. E aqui está o nosso queridinho neurônio, a célula funcional do nosso sistema nervoso. Divisões do sistema nervoso. Ele é dividido em sistema nervoso central e sistema nervoso periférico. Aqui estão os órgãos que compreendem o sistema nervoso central. Então nós temos o cérebro, o tronco encefálico, a medula espinhal e o cerebelo. Daqui a pouco eu vou estar apresentando cada um deles. Já no sistema nervoso periférico, ele tem o sistema nervoso voluntário e o sistema nervoso autônomo, que são diferenciações do tipo de sistema nervoso periférico, que nós vamos também aprender um pouco mais à frente. Nessa imagem vocês estão vendo estruturas reais, é uma dissecação de um corpo humano real. Vocês estão vendo aqui o sistema nervoso central, com cérebro, tronco cefálico, cerebelo e a nossa medula espinhal. Saindo do sistema nervoso central, nós temos o sistema nervoso periférico, que ele tem os nervos cranianos, que vão se ramificando no nosso crânio, e nós temos também os nervos que saem aqui, ó, da nossa medula, saem as raízes nervosas que vão se tornar os nervos, e nós temos os nervos espinhais que saem da nossa medula espinhal. Então, a representação real do sistema nervoso central
e também as ramificações, que são a representação do nosso sistema nervoso periférico. Eu vou mostrar muitas fotos reais, tá bom, pessoal? Se alguém tiver algum problema em visualizar essas imagens, eu peço então que se retire da aula, porque vão ter imagens reais nesse conteúdo, correto? Aqui é a representação do nosso sistema nervoso central. Vamos compreender aqui o que compõe o nosso sistema nervoso central. O nosso cérebro, cerebelo, tronco encefálico e a nossa medula espinhal. Tem uma segunda divisão que é só a termo de conhecimento, pessoal, não vai fazer tanta diferença para a gente. Se vocês ouvirem falar de encéfalo, compreende então apenas o cérebro, cerebelo e o tronco encefálico, correto? Mas quando a gente fala de sistema nervoso central completo, então é cérebro, cerebelo, tronco encefálico e medula. Vamos conhecer então as partes do sistema nervoso central. O cérebro. O cérebro é composto por cerca de 100 bilhões de células nervosas, conectadas umas às outras e responsáveis pelo controle de todas as funções mentais. Além das células nervosas, que são os neurônios, o cérebro contém células da glia, que são células de sustentação. Tem também vasos sanguíneos e órgãos secretores, que são as glândulas que estão no cérebro, secretando os hormônios, as substâncias, como endorfina, serotonina, secretadas pela glândula hipófise. O cérebro tem dois hemisférios, um hemisfério direito e um esquerdo. Aqui na foto nós podemos ver hemisfério direito e hemisfério esquerdo, correto? A divisão dos dois hemisférios. E ele também é dividido em lobos cerebrais. Nós temos o lobo frontal. Se lê lobo, não lobo, tá, pessoal? Lobo frontal, que é responsável pela motricidade, o nosso movimento e as funções mentais superiores, ou seja, a inteligência, raciocínio. Nós temos o lobo parietal, que é responsável pela nossa sensibilidade geral. Sensibilidade daquilo que você sente. Se você der um beliscão aí agora na tua mão, você vai estar ativando. O comando vai chegar lá no lobo parietal e você vai perceber a sensação de dor. O lobo temporal é responsável pela nossa audição e pela memória. E o lobo occipital, responsável pela visão. Agora eu vou mostrar para vocês na imagem onde que ficam. Em vermelho vocês estão vendo aqui o lobo frontal. Em azul, lobo parietal. Em laranja, o lobo temporal. E em verde, o lobo occipital. Isso aqui é uma vista lateral do nosso cérebro, correto? O sistema nervoso central, ele tem uma proteção. Olha só a sabedoria divina que se mostra em cada milímetro do estudo da nossa anatomia e fisiologia. Não só da anatomia e fisiologia do corpo humano, mas assim como do organismo dos animais e também o organismo dos vegetais. Existe muita sabedoria no funcionamento, na estrutura, na comunicação entre as células, tudo. É muito bonito de falar e muito lindo de perceber a sabedoria divina presente em tudo. O encéfalo e a medula, que formam o sistema nervoso central, estão protegidos pelos elementos ósseos, crânio e vértebras, a nossa coluna, por membranas finas chamadas meninges e pelo líquido cérebro-espinhal. Existem 3 membranas ou 3 meninges que protegem o nosso sistema nervoso central. A primeira, chamada de dura mater, é a camada mais externa. Ela é espessa, é dura e fibrosa e protege o tecido nervoso do ponto de vista mecânico, contra trauma mecânico, contra impacto. Então nós temos uma camada protetora de impacto que protege o nosso sistema nervoso central.
A segunda camada dessa membrana é conhecida como aracnoide. É a camada intermédia. É mais fina, sendo responsável pela produção do líquido cefalorraquidiano ou líquor, que também participa da proteção mecânica do nosso sistema nervoso central. Já a terceira camada é a camada mais interna, chamada de pia mater. Ela é muito fina e é a única membrana vascularizada. O que quer dizer isso? Que é a única membrana que tem vasos sanguíneos chegando ali nesse tecido, alimentando esse tecido. Aqui, para a gente entender, seria o couro cabeludo, essa camada, o nosso crânio, a camada óssea, e aqui já começa a dura mater, que é a camada mais grossa, mais espessa e dura, a aracnoide, que produz o nosso líquor, e a pia mater, com uma íntima ligação ao nosso cérebro, já conectando ali o nosso cérebro, e ela é rica em vascularização, em vasos sanguíneos chegando nela. Correto, pessoal? Veja só que bonito as camadas que protegem o nosso sistema nervoso central. A substância aquosa produzida, ou líquido cerebroespinhal ou líquor, absorve e dispersa forças e choques mecânicos que, de outra maneira, poderiam provocar uma lesão grave no nosso sistema nervoso. Além de proteger, ele nutre o encéfalo e a medula espinhal. Então ele tem várias funções vitais para o nosso sistema nervoso central. Tronco encefálico. Já já eu vou mostrar o desenho do tronco encefálico. Ele é composto por mesencéfalo, ponte e bulbo. Pessoal, eu vou falar muitos nomes. Não é necessário que vocês gravem, mas é interessante conhecermos essas estruturas. Então, o tronco cefálico é composto por mesencéfalo, ponte e bulbo. É de importância vital para o nosso organismo, porque nele passam fibras nervosas que levam os impulsos nervosos do cérebro para a medula espinhal e vice-versa, ou seja, é uma via de comunicação, fazendo as mensagens subirem e descerem. Possui centros reguladores de funções vitais, como o centro cardioacelerador e o centro respiratório. Lesão a nível de tronco encefálico geralmente leva a óbito. Está aqui o nosso tronco encefálico. Ó. Tronco encefálico, ele tem mesencéfalo, ponte e bulbo. Então nós temos aqui, ó, o mesencéfalo em vermelho, a ponte e o bulbo. Essas são as estruturas que formam o nosso tronco encefálico. Já o cerebelo é uma massa de matéria nervosa que forma a parte posterior do cérebro do homem e de outros vertebrados, situada anteriormente e acima da medula. Dividido em dois hemisférios, assim como o cérebro, ele é responsável pela coordenação muscular e pela manutenção do equilíbrio. Se você está meio ruim aí do equilíbrio, provavelmente tem algum problema no cerebelo, ou o cerebelo está participando desse seu processo de desequilíbrio. Felizmente, nós podemos treinar esse cerebelo quando as lesões não são irreversíveis. Treinar o cerebelo como? Fazendo exercícios de equilíbrio. Nós trabalhamos muito isso na fisioterapia com nossos pacientes lesionados. Pós-lesão, eles perdem o equilíbrio e para a gente recuperar esse equilíbrio, a gente tem que treinar exercícios de equilíbrio e isso faz com que o cerebelo reaprenda o movimento ou aprenda movimentos novos e consiga ali harmonizar a função de equilíbrio daquele organismo. O equilíbrio físico mesmo, pessoal. Aqui está, ó, a imagem do nosso cerebelo. Fica na parte posterior do nosso cérebro. Posterior e inferior, né? E uma curiosidade, o cerebelo ele tem células com uma afinidade extrema ao álcool. É por isso que quando uma pessoa ingere o álcool, ela fica tonta. Por quê? O cerebelo ele absorve parte da essência desse álcool. Ele tem uma afinidade tremenda. E como ele é responsável pelo equilíbrio, é por isso que a pessoa cambaleia. Medula espinhal. Ela é uma extensão do nosso cérebro, estendendo-se da base do crânio até logo abaixo das costelas.
é uma haste de tecido cerebral com um pequeno canal, passando através de todo o seu comprimento. Eu mostrei na aula de ossos por onde que a medula passa dentro da coluna. Ela encontra-se organizada em segmentos. Então nós temos ali região da medula, que é conhecida como a região cervical, lombar, sacral, caudal, raiz, dorsal e ventral. Vocês vão ver já já um desenho da medula. Ela comunica o sistema nervoso central com o sistema nervoso periférico. Daqui a pouco eu vou explicar mais um pouquinho do sistema nervoso periférico e vai ficar mais fácil da gente entender. Então ela traz estímulos sensitivos dos nervos para o cérebro e enviando estímulos motores do cérebro para os nervos periféricos. Lá no finalzinho vai ficar bem claro como é que isso acontece e eu vou falar para vocês a velocidade que isso acontece. Então ela traz esses estímulos nervosos para o cérebro codifica e manda a resposta pela medula. Dali ela vai enviar para o sistema nervoso periférico e aonde precisar fazer alguma ação motora ou uma ação excretora, vai acontecer esta ação, porque a medula é a via de passagem dessa informação. Ela já levou essa informação para o cérebro já fez o trabalho e já enviou a resposta. Aqui é a foto da medula. Ó. Aqui já tiraram a parte posterior das vértebras e abriram aqui as meninges, que são as membranas que revestem. Então aqui do lado, ó, esses tecidos que vocês estão vendo aqui. E aqui no meio nós temos a nossa medula espinhal. Então ela é uma continuação do nosso sistema nervoso central que desce pela nossa coluna. E dela nasce o sistema nervoso periférico, que sai aqui, ó, nas raízes nervosas e depois se torna nervos. Vão se ramificando. Esses fiozinhos que vocês estão vendo aqui, ó, são ramificações de nervos. Agora vamos falar do nosso sistema nervoso periférico. Então a gente vai entender que é daqui para cá, para o resto do corpo. Tudo que sai da nossa medula espinhal agora é o nosso sistema nervoso periférico. Então nós temos os nervos cranianos e os nervos espinhais que vão se ramificando e vão em todo o nosso corpo. Correto? Cada milímetro do nosso corpo está chegando ali uma fibra nervosa do nosso sistema nervoso periférico. Vamos começar então a entender pelo sistema nervoso periférico, mais o voluntário, aquele que depende do nosso pensamento. O sistema nervoso voluntário ou somático tem por função reagir a estímulos provenientes do ambiente externo. Ele é constituído por fibras motoras que conduzem impulsos do sistema nervoso central aos músculos esqueléticos. O que são fibras motoras? São fibras responsáveis pelo movimento. Elas trazem informação de movimento e aí o músculo é que executa o movimento. O músculo esquelético. O corpo celular de uma fibra motora do sistema nervoso periférico voluntário fica localizado dentro do sistema nervoso central e o axônio vai diretamente do encéfalo ou da medula até o órgão que ele inerva. Vamos voltar um pouquinho na imagem do axônio, pessoal. Então eu voltei aqui na imagem do neurônio para a gente lembrar o que é o axônio. É esse prolongamento, ou essa cauda. Então o corpo celular do neurônio no sistema nervoso periférico, o corpo celular está dentro do sistema nervoso central. Está dentro da medula ou do encéfalo. Mas o axônio, que é essa cauda, ele está já fora da medula, fora do encéfalo. Então o neurônio bem grande, ele fica enorme. Já está fora da medula e ramificando, indo para todo o nosso corpo. Essa imagem vai ajudar a gente a entender um pouquinho melhor. Então o sistema nervoso voluntário tem fibras nervosas motoras, que quer dizer o quê? Fibra que estimula o movimento, e quem faz o movimento é o músculo. Então vamos entender essa imagem. Tem um monte de nome aqui, mas a gente não precisa se preocupar com isso não. Vamos entender o seguinte. Aqui ó, é o axônio, ou seja, a cauda do neurônio. O corpo do neurônio que eu acabei de mostrar para vocês, ele está dentro do sistema nervoso
central, na medula, no encéfalo, correto? Mas o axônio está fora, ele vem e aí, ó, ele vai se ramificando e se inserindo nas fibras musculares. Isso aqui que vocês estão vendo em vermelho seria a representação de um músculo dissecado, né? Então nós temos aqui o conjunto de fibras, aí dissecaram, tem um conjunto só, foi dissecado e várias fibras aqui do músculo, representando o quê? A inervação ela vai profunda no nosso músculo. E aí o que acontece? Por exemplo, vamos imaginar que você encostou em algo quente. A informação de calor subiu, foi até o sistema nervoso central, foi codificada e a resposta vem rapidamente, chega na fibra muscular e aí você desencosta, tira o braço, tira a mão daquele objeto que estava te queimando. É bem rápido isso, essa informação. Chega lá no cérebro e volta. Daqui a pouco nós vamos entender como é que vai e como é que volta. Tem tipos de fibras específicas para fazer essa levada de informação e quando traz a informação já volta para uma outra via ou outro tipo de fibra. Nervosa também. Correto? Mas é muito interessante da gente entender o funcionamento. Sistema nervoso autônomo ou visceral tem por função regular o ambiente interno do corpo, controlando a atividade dos sistemas digestivo, cardiovascular, excretor e endócrino. É involuntário e inconsciente, ou seja, a gente não precisa pensar para o nosso sistema nervoso autônomo agir. Aqui novamente a sabedoria divina mostrando a sua face. Ele contém fibras motoras que conduzem impulsos do sistema nervoso central aos músculos lisos das vísceras e à musculatura do coração. Musculatura lisa, pessoal, vamos lembrar? Presente nos órgãos e nas vísceras. E a musculatura do coração, ela não depende da nossa vontade. A gente não fica pensando para o nosso coração bater. Ele bate de forma automática, ele é autônomo. Aí, o sistema nervoso autônomo, ele tem uma subdivisão. Nós temos o sistema nervoso autônomo simpático e parasimpático. O sistema nervoso autônomo simpático, ele é responsável por dilatar a pupila, inibir a salivação, relaxar os brônquios, acelerar os batimentos cardíacos, inibir a atividade do estômago e do pâncreas, estimula a liberação de glicose pelo fígado, estimula a produção de adrenalina e noradrenalina lá na nossa glândula suprarrenal, relaxa a bexiga e promove a ejaculação. Já o sistema nervoso parasimpático contrai a pupila, estimula a salivação, reduz os batimentos cardíacos, contrai os brônquios, estimula a atividade do estômago e do pâncreas, estimula a vesícula biliar, contrai a bexiga e promove a ereção. Então, pessoal, são funções que o nosso organismo faz, executa, sem que nós precisemos pensar. É uma tentativa de equilibrar. Quando precisa, por exemplo, relaxar os brônquios, o sistema nervoso autônomo produz ali, através da ativação do mecanismo simpático, tudo que precisa para que os nossos brônquios relaxem. Se for necessário que os brônquios se contraiam, aí o sistema nervoso autônomo, através da via parasimpática, produz as ações e os comandos para que isso aconteça. Mas existem outras infinidades de funções e atividades que são responsabilidades da via simpática e parasimpática que estão presentes no nosso sistema nervoso autônomo. É uma regulação do nosso organismo sem que nós precisemos pensar para isso acontecer. Nós temos os nervos. Os nervos são formados por feixes de axônios, que são aquela cauda do neurônio, vários axônios envoltos por um tecido conjuntivo forma então um nervo. Nós temos os nervos cranianos, que são no número de 12 pares, e os nervos espinhais, que são no número de 31 pares.
Os nervos cranianos nascem e ramificam para o nosso rosto, a nossa cabeça, e os nervos espinhais ramificam-se para todo o nosso corpo. Então nós vamos estudar os tipos diferentes de nervos. Nós temos os nervos sensoriais ou aferentes, nós temos os nervos eferentes e nós temos também os nervos mistos. E vou estar explicando para vocês. Então vamos começar pelos sensoriais ou aferentes. São os que contêm somente fibras sensitivas, ou seja, que conduzem impulsos dos órgãos dos sentidos para o sistema nervoso central. Quais são os órgãos do sentido? Quais são os 5 sentidos? Visão, audição, paladar, olfato e tato. Nosso olho responsável pela visão, nossa boca responsável pelo paladar, nosso ouvido responsável pela audição, nosso nariz responsável pelo olfato e a nossa pele responsável pelo tato. Aqui está a representação da nossa mãozinha responsável pelo tato. Já os nervos motores ou eferentes são os que contêm somente fibras motoras, que conduzem impulsos do sistema nervoso central até os órgãos efetuadores, ou seja, os músculos, vísceras ou glândulas. E nós temos os nervos mistos, que contêm tanto fibras sensitivas quanto motoras, conduzem impulsos nos 2 sentidos, das diversas regiões do corpo para o sistema nervoso central e vice-versa. Então nós também temos nervos especializados em receber informação e levar para o sistema nervoso central, assim como os nossos nervos aferentes ou sensitivos fazem, e eles também onde os músculos, os órgãos e as glândulas vão estar executando a sua função. Nós também temos um fenômeno acontecendo ali chamado de sinapse. A sinapse é a região onde 2 neurônios se comunicam. É aí que ocorrem as reações químicas com os chamados neurotransmissores, que possibilitam a transmissão do estímulo para outro neurônio, para um músculo, ou víscera, ou glândula. Existe a sinapse química e a sinapse elétrica. Eu vou estar mostrando aqui para vocês uma imagem para a gente entender. Então vamos supor, esse neurônio aqui ele tem uma informação que ele precisa passar para frente. Para ele passar essa informação, ela vai sair aqui do corpo do neurônio, vai vir para o axônio. Se tiver a bainha de mielina, que nós vimos lá no começo, essa mensagem passa mais rapidamente, aceleradamente. Aqui seria o que simboliza, né, essa informação passando. Aí ela vem aqui para o terminal do axônio, onde ele vai passar a informação para o próximo coleguinha, para o próximo neurônio, que está vindo aqui captando a informação pelos dendritos. E aí ele vai passando à frente essa informação. Mas aqui onde acontece essa passagem de informação de um neurônio para outro é a conhecida sinapse. Nós temos a sinapse química e elétrica, tipos de sinapse. Então a informação vai sendo passada de um neurônio para outro. E no momento que o neurônio passa para o outro neurônio, essa informação é chamada de sinapse. É legal, né? Interessante ver como que funciona o nosso corpo. E nós temos também a integração sensório-motora, que é o estímulo sensorial é recebido pelos receptores sensoriais no sistema nervoso periférico. Vamos imaginar ali que você colocou a mão numa chapa quente. Você vai precisar de estruturas especializadas em captar a informação de temperatura para que você lembre que aquilo ali é quente, que está te machucando, para você retirar a mão. Então esse estímulo que aquela chapa estava quente, ele é captado pelos receptores sensoriais no nosso sistema nervoso periférico. O impulso sensorial é transmitido ao longo dos neurônios sensoriais aferentes, que é aqueles que levam a informação até o sistema nervoso central. O sistema nervoso central interpreta a informação sensorial aferente e determina qual é a resposta mais adequada. Os sinais de resposta são transmitidos, então, do sistema nervoso central através do neurônio motor,
que são os eferentes que vão executar alguma ação. E o sinal entra no nosso sistema nervoso periférico através dos neurônios motores, então é direcionado ao seu órgão-alvo, que pode ser um músculo, uma víscera ou uma glândula. Aqui está uma imagem para a gente exemplificar todas as informações. Vamos lá. Aqui uma pessoa tomando um choque, ou sendo espetada, ou sendo queimada. Independente do tipo de estímulo, mas vamos identificar como um estímulo agressor. Aqui na pontinha do dedo, então, nós temos as vias aferentes no nosso sistema nervoso periférico que captam essa informação através de receptores que eu vou apresentar já para vocês. Essa informação, então, viaja pelos nervos, aqui, ó, vindo a informação pelas vias aferentes. Aí até aqui é sistema nervoso periférico, ainda não entrou na medula e nem no nosso encéfalo, correto? Chegou aqui, ó, ela vai entrar no nosso encéfalo, aqui já é sistema nervoso central. Ela viaja até o nosso cérebro, a informação ela é codificada, interpretada e a ordem volta pelos nervos agora eferentes, que são os nervos que vão levar a informação. Essa ordem vai chegar aqui novamente, e a ordem é: tire o dedo daí, puxe a mão, movimente, tire o braço, e aí a gente vai fazer aquele movimento. Agora eu vou perguntar para vocês: quando você toca em algo quente ou espeta a mão, quanto tempo leva para você tirar a mão dali? É rápido, não é? É mais rápido do que um piscar de olhos. E nesse tempo rápido, essa informação já foi recebida, enviada, codificada e devolvida a resposta. Olha como é rápida a viagem dessa informação. É extremamente rápida, é lindo de se ver. Então vamos conhecer os responsáveis por receber essa informação lá no nosso sistema nervoso periférico. Nós temos os mecanoceptores. Mecanoceptores, ou seja, eles captam informações mecânicas, como o tato, a pressão, a vibração. Todos esses estímulos são captados por receptores especializados chamados de mecanoceptores. Os termoceptores, o nome já fala, né? Eles captam a informação de temperatura. Os nociceptores captam a informação de dor. Os eletromagnéticos, os receptores eletromagnéticos captam a visão, a luz, transforma então em visão. Os quimioceptores captam a informação de paladar e também de respiração. Respiração, pessoal, nós respiramos gases, substâncias químicas, entre outras substâncias do nosso organismo. Então, são os quimioceptores que captam essa informação. É interessante, né, pessoal? Saber como nós temos células especializadas, estruturas especializadas, comandos especializados, vias especializadas que vão levar tipos de mensagens. Essas mensagens vão ser codificadas em áreas específicas do nosso cérebro e vai trazendo a resposta. Quando a gente trabalha nas terapias, tanto com massagem, acupuntura, barra de axis, quando a gente faz meditação e tudo mais, nós estamos utilizando o nosso sistema nervoso, atuando tanto no sistema nervoso periférico quanto no sistema nervoso central, proporcionando respostas simpáticas ou parasimpáticas. E aquele organismo ele tem uma tendência a procurar o seu estado de harmonia, de equilíbrio. E aqui, para terminar, vamos descontrair depois de tanta informação. Eu quero que vocês façam um teste aí. Olhe abaixo e diga as cores, não as palavras. Vamos lá, com vocês. Tentem fazer aí o teste. Veja se é fácil, se é difícil, se vocês estão acertando, se está causando algum conflito, se é impossível. Tente aí. Vou dar um tempinho para vocês. Vamos lá. 10 segundinhos.
Pronto. Conseguiram? Bom, a maioria de nós vai ter aqui um conflito no cérebro. Por que isso acontece? Porque o lado direito do seu cérebro tenta dizer a cor, mas o lado esquerdo insiste em ler a palavra. É interessante, né? Ver como que o nosso sistema nervoso atua. Isso pode ser treinado, tá, pessoal? Nós devemos estimular tanto o hemisfério direito quanto o hemisfério esquerdo do nosso cérebro a trabalhar. Nós temos que buscar ali o equilíbrio da nossa criatividade, da nossa sensibilidade, do nosso emocional e do nosso lado racional. Correto? Isso é um treino dia após dia. Bom, o que eu tenho para dizer para vocês é obrigado. Depois de tanta informação, eu espero que o cérebro de vocês não tenha se encolhido, ficado assustado. Correto? Basta voltar e assistir quantas vezes quiser, marcar essas informações. São informações valiosíssimas para a gente desempenhar o nosso trabalho sabendo o que está acontecendo. É importante que o terapeuta saiba além do estímulo, que ele saiba olhar por dentro do corpo daquela pessoa, olhar o que está acontecendo lá dentro, a nível celular. E é isso. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, deixe aquele like para ajudar o canal e um forte abraço. Até a próxima aula, pessoal!